muito bem-vindas ao workshop Minhas Primeiras Vendas. O objetivo dessa aula é para você entender detalhadamente essas 3 estratégias que vão fazer o negócio digital de vocês crescer nesse ano. Ouso falar, crescer ainda esse trimestre, tá? Porque se o meu está crescendo e o mês ainda não acabou, então o potencial é para todo mundo. Bom, o objetivo dessa aula é fazer você se apaixonar pelo digital e viver de maneira leve e lucrativa. Por quê? Porque que graça tem a gente viver pro digital? Tem muita diferença isso. Tudo bem, Rafa? Tá super perdoada. A Rafa estava xingando o cachorro. Eu adoro. Hashtag da aula, xingando o cachorro. Bom, voltando aqui. Eu quero que vocês se apaixonem pelo digital. E lembrando que o nosso objetivo é sempre viver do digital e não para o digital, né? Ser escrava de conteúdo, ser escrava de redes sociais. O meu objetivo nessa aula é que vocês encontrem, né, os pontos cegos que estão dificultando as suas vendas. Também vou abrir a vaga para imersão, descomplicando os conteúdos que vendem, porque a gente sabe que nessa rede social a nossa comunicação é através de conteúdo, e é claro que no final da aula vai ter presentes. Quem me conhece sabe, minha linguagem do amor é presente, então eu sempre preparo o meu melhor para vocês. Bom, fala para mim aí se alguém começa a se identificar com esse cenário atual aí. Quando eu comecei lá em 2017, lead, gente, era tipo centavos. Engajamento orgânico funcionava que era uma beleza. Isso aqui era um oceano azul. A gente nem tinha pandemia ainda. O orgânico era muito tranquilo. E só que tinha um porém, as pessoas ainda não tinham tanto essa consciência do digital como tem hoje. Como que está o cenário hoje? A gente tem leads caríssimos, cada vez mais caro, porque quem não sabe aí, anúncios, a gente concorre com leilões, então ganha quem paga mais. A gente tem cada vez menos engajamento, concorrência está cada vez mais acirrada, mas as pessoas começam a buscar o digital como uma fonte de renda. A gente tem esse evento pós-pandemia que as pessoas hoje já não comparecem assim, com tanta facilidade a eventos digitais, ou as pessoas já não veem live, ou não comentam mais. Conta aí para mim, quem que percebeu isso? Quem que já trabalha, né, e percebeu que comentário diminuiu. Visualizações nos stories, às vezes. Vocês têm percebido isso? Comenta aí no chat para mim, por favor. E aí, com esse cenário de orgânico cada vez mais difícil, é claro que a gente fica perdida sem saber o que fazer para viver do digital. E aí, o que você precisa? Ter um método e um planejamento, saber aonde quer chegar. É muito importante você saber onde quer chegar. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, eu procuro saber o que vocês fazem, para eu começar a dar exemplos para vocês, do negócio de vocês. Né? Minha intenção aqui é descomplicar a vida de vocês no digital. Tão importante quanto saber onde quer chegar é fazer uma execução correta. Não adianta eu passar aqui a melhor estratégia do mundo se você não vai executar da maneira correta. E outra, não adianta você executar uma vez, não funcionar, e aí você desiste e o problema é da estratégia. Não. Cada estratégia, ela funciona. O que vai depender aí é da fase que você está do seu negócio. Por exemplo, eu tenho uma estratégia de stories. Se você não usa stories, aí essa estratégia não vai funcionar para você, porque você tem que construir
esse relacionamento lá nos stories com a sua audiência. Por isso que eu quis trazer 3, exatamente para facilitar a vida de vocês. E outra coisa, né, a comunidade que te fortalece e impulsiona. É muito importante você servir bem a sua audiência, porque eles têm que querer voltar mais vezes e, claro, consumir cada vez mais o seu conteúdo. E aí, para quem já me conhece, né, sabe que eu sou a rainha das analogias, eu quero que vocês me falem aqui. O que que você faz no primeiro encontro? Qual que é o ideal? É sair para jantar ou já sair pedindo um casamento? 1 ou 2? Escreve aí no chat para mim, por favor. 1, né, gente? Só que, por que quando a gente começa o nosso perfil, o nosso conteúdo, a gente já quer vender de cara para as pessoas? Por que que a gente, quando começa as nossas postagens, a gente só tem em mente postagens de vendas? Por que que vocês acham? Porque, claro, né? Pelo ser humano, a gente quer apressar, a gente quer... Nós somos imediatistas. Mulheres, então, são mais imediatistas ainda. Só que a gente está numa rede social. E numa rede social, a gente precisa investir em um relacionamento com os nossos seguidores, para que quando chegar o momento de compra, que é o nosso sim do casamento, você seja a escolha mais segura para ele. Não adianta nada eu chegar lá e postar só posts, fazer posts de venda, posts querendo vender o meu serviço, o meu produto, se a pessoa não está preparada para comprar. Por quê? Porque você não sabe as estratégias de conteúdo para que você se relacione, você inicie um relacionamento com os seus seguidores, para que ele enxergue em você uma escolha mais segura para resolver o problema dele. Então, vamos sempre lembrar, tá, gente? Começou, né? Vamos levar para jantar, vamos dar aqui um conteúdo gratuito, entrega todo o ouro para a pessoa e você vai vender o pote. Esse é o grande segredo do digital. E importante, é aqui que a maioria erra e é isso que vai te fazer vender. Então, nesse momento, eu nem sugiro não, tá, gente? Se você pegou, se ainda não pegou, pega seu papelzinho, sua caneta, anota isso que eu vou passar. Porque se eu não passar isso para vocês, vocês não vão conseguir fazer a estratégia que eu vou ensinar para vocês. Por quê? Porque vocês vão pular etapas, queimar etapas. O que que você erra? O que que provavelmente você está errando? Você não está estipulando as suas metas de venda. Quando você não sabe as suas metas de vendas, você não consegue ter clareza do quanto que você quer vender, precisa vender para você chegar naquela sua meta. Você não sabe quantas pessoas você precisa atrair, e aí está muito o pulo do gato, porque eu já atendi mais de 200 clientes na minha agência de anúncios online, e a maioria das pessoas não tem clareza de quantidade de vendas que tem que fazer no mês, e o pior, não sabe quantas pessoas qualificadas tem que atrair para que ele consiga vender. Esse é um dos primeiros erros. O segundo é você não reinvestir no crescimento do seu negócio. Você vai lá, você vai colocar em prática todas essas estratégias, e aí vai chegar no final, o que vai acontecer? Uhul, lucro todo para mim, e esquece que tem que reinvestir. Você precisa o quê? Separar uma reserva para reinvestir no seu negócio. Não fazer ações com sua lista de contatos é um outro erro que você tem. Tipo, as pessoas só querem atrair mais clientes, atrair mais seguidores, mas não cuida da sua base de contatos. Não está fazendo ações de vendas para sua lista de contatos. Outra coisa que as pessoas erram muito feio é não ter uma esteira de produtos assertiva. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é isso, como que vocês precisam estruturar a sua esteira de produtos. E, por último, não ter um perfil atrativo com conteúdos estratégicos. Quem está aí na mentoria PGL já teve aula de planejamento,
já teve aula como você vai estruturar o seu perfil para você atrair os seus seguidores, compradores. E na quinta-feira a gente vai ter aula sobre conteúdo estratégico, né? Eu vou entregar alguns conteúdos que não podem deixar de ter no seu perfil, exatamente para atrair os compradores. Antes das estratégias, você precisa explorar a sua solução. Se você ainda não me conhece, você vai perceber que eu procuro ser o máximo de didática possível. E eu faço de tudo para chamar a sua atenção, para que eu faço sempre analogias e dou muitos exemplos, exatamente para facilitar o entendimento de vocês. Então, quem aqui foi, acho que foi a Pamela, que é do emagrecimento, se deu bem, porque hoje eu dei exatamente esse exemplo aqui, que é o nicho de emagrecimento, pode ser nutricionista, enfim. Mas, gente, é um exemplo. É só você adaptar para o seu nicho, tá? Lembrando que no final da aula eu reservo um tempo para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, eu entrego aqui, encho a cabeça de vocês de conteúdo, de informações relevantes, eu entrego ouro. E aí, no final, todo mundo anotou as perguntinhas, ou vocês podem colocar também aqui no chat, que de vez em quando eu vou dando uma olhadinha, mas tudo para, como eu falei para vocês, ir direto ao ponto, sem enrolação. A primeira pergunta que você precisa responder, e essa é fundamental, qual problema o seu produto resolve? A gente está falando aqui de emagrecimento. Então, o que o nicho de emagrecimento resolve? Bom, a pessoa, ela não quer emagrecer. Não sei se já te falaram isso, Pamela. Você não vende receita, você não vende um plano, um desafio para emagrecimento. Você vende melhora da autoestima. Você vende aquele biquíni sem canga, o desejo que a mulher tem de voltar a usar um biquíni sem canga depois da gestação, depois de pandemia, que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, engordaram nessa pandemia. Então, você precisa pensar qual o problema que o seu produto resolve. Isso é extremamente importante e a maioria das pessoas, anota isso aqui que eu vou falar, tá? Elas querem vender o quê? O produto. Ninguém está interessado no seu produto ou no seu serviço. As pessoas estão interessadas nelas, nos problemas delas. Então, você primeiro tem que vender o benefício, a transformação. Esquece esse negócio de ficar falando do seu produto, do seu serviço. Foca no problema e na transformação do seu produto. Quais as frustrações seus clientes vivem em relação a isso? Será que eu não consigo caber naquele jeans que eu tanto amo? Será que a minha frustração é que eu odeio fazer exercício? Eu odeio ficar lá na academia? Isso não é vida para mim. Será que a frustração está aí em fazer dieta? Porque eu odeio fazer dieta, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo fazer dieta? Quais as frustrações seus clientes vivem em relação a isso? Qual solução seu produto entrega para esse problema? Será que a solução que o seu produto entrega é você emagrecer sem fazer dieta, comendo o que gosta? Será que a sua solução é algo que todo mundo faz? Ou é alguma coisa que é só sua? É algo diferencial? E, gente, eu dei esse exemplo aqui pensando em um programa uma mentoria que eu participei, que exatamente a promessa era essa. Tá? Não estou viajando, não. É emagrecer sem fazer dieta, comendo o que você quer. Então, sim, é possível. Porque eu deveria comprar a sua solução e não a da sua concorrente? Será que é porque o seu concorrente, né, ele está lá ensinando a fazer dieta comendo salada e eu ensino você a emagrecer comendo o que você quer? Porque essa pergunta, você pode até colocar uma estrelinha nela de tão importante que ela é. Por que eu deveria comprar a sua solução e não a do seu concorrente? Quinto, qual transformação o seu produto oferece? O que eu vou ter depois de comprar de você? Aí eu estou falando de algo geralmente intangível.
né? O que é intangível? É aquilo que você não consegue mensurar, você não consegue pegar, que é o quê? Devolver a autoestima, eu ser feliz da maneira que eu sou. Pensa no seu produto, no seu serviço. Qual é a transformação dele e o que você vai ter depois de comprar de você? Ninguém pensa nisso. A maioria dos meus clientes tem muita dificuldade em conseguir quantificar isso, em conseguir pensar fora da caixa. Só que, se você tem essa dificuldade, e está tudo bem ter, porque realmente é algo que é de fato pensar fora da caixa, o que é importante você saber? Você precisa perguntar para ele. Você está fazendo um pós-venda? E no seu pós-venda, por favor, pergunte isso a ele. Que você sentiu? Qual foi a transformação? O que eu consegui proporcionar para você, além do meu serviço, além do meu produto, além do meu infoproduto, do meu curso? O que você sentiu? Você se sentiu realizado? Você teve retorno financeiro? Qual foi essa transformação? E, por fim, o que as pessoas perdem se não comprar de você? O que as pessoas estão perdendo hoje de não comprar de você? Será que elas estão lá desesperadas, já falando assim, para mim não tem jeito, eu preciso fazer uma bariátrica porque eu não consigo emagrecer, porque eu não consigo fazer dieta, eu não gosto de fruta, eu não gosto de salada, eu não gosto de alimentação saudável, eu gosto da porcaria. Então, o que é incrível que essa mentoria que eu participei, qual é o foco dessa mentoria, na verdade? É saber da origem da dor. O porquê que você tem desejo de comer coisas não saudáveis? Qual é o gatilho que faz você comer coisas não saudáveis? E por que eu estou falando isso para você? Porque é exatamente para te provocar a pensar na origem da dor do seu potencial cliente. O que ele hoje está acontecendo na vida dele? Qual é a origem desse problema na vida dele? É aí que você vai encontrar o seu diferencial. É aí que você vai conseguir se destacar no meio desse oceano que não está tão azul assim, mas sim, quando você consegue achar o seu diferencial, você gera o seu oceano azul. E aí, como eu falei, né, eu vou passar aqui para vocês o que é uma esteira de produtos assertiva. Primeiro, a gente fala o quê? Do menu degustação. Como que você pode pensar no seu negócio e você pode fazer uma oferta grátis? Fazer ele entender o potencial da sua transformação, fazer ele conhecer melhor o seu serviço, o seu produto. Não importa o que você vende, tá? Isso aí pode ser até, eu tenho uma clínica e a minha clínica vende ali, vende não, né? Oferece o cafezinho, um biscoitinho, um suquinho. Atendimento, gente, não é diferencial, é obrigação. Bom atendimento é obrigação. Então, eu tenho certeza que alguém já, meu Deus, agora já era. Eu estava achando que esse era o meu diferencial. É a sua obrigação. Vamos pensar aí o que você pode oferecer na sua solução, que você pode fazer essa oferta grátis, exatamente para abrir um relacionamento com essa pessoa. Outra coisa que é muito legal, e eu tenho certeza que vocês já observaram, é que quanto mais a gente sobe aqui na escala do valor, a gente também sobe também na escala do preço. Depois a gente vai subir mais essa escada desses produtos e vai fazer uma oferta de introdução. Ela encurta e monetiza o ciclo de vendas, que a gente chama de tripwire, que é uma conversa para um outro momento, né? Mas basicamente é você juntar algumas estratégias para você conseguir encurtar e monetizar o ciclo de venda. Depois a gente tem uma oferta principal e, por fim, a sua oferta premium. E, geralmente, a sua oferta premium, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, a maioria de vocês não tem uma oferta premium. A maioria de vocês não tem uma oferta grátis. A maioria de vocês só tem uma oferta principal. Olha o quanto de dinheiro vocês estão deixando na mesa. Por quê? Porque vocês fazem todo um esforço para captar seguidor,
para conseguir cliente. E você, na maioria das vezes, só consegue vender para ele uma vez. E aí a culpa é de quem? A culpa é de quem não tem uma esteira de produtos. Então, dessa forma, realmente fica muito difícil a gente vender. E vender da maneira mais assertiva, que é vender mais para a mesma pessoa. Você vai estar sempre ali vendendo para aquela pessoa. Por quê? Porque ela está entendendo que você está pensando em todas as soluções para ela e você está transformando a vida dela. Como eu falei, não tem enrolação. Eu já vou passar para vocês a primeira estratégia. Eu vou passar para vocês a estratégia que provavelmente é a forma que vocês chegaram até mim, que é o meu post alazão. Antes, o que é esse tal de post alazão? Post alazão é o objetivo da sua vida a partir de agora. Esse post é um post extremamente estratégico, ele é extremamente intencional e ele é um post que vocês vão pirar. Ele não tem zero de design, não tem zero de frufrus, ele tem uma boa copy, uma boa estratégia e, é claro, um impulsionamento. E eu fiz questão de fazer um impulsionamento, por quê? Porque, se você ainda não sabe, eu tenho uma agência de anúncios online, então, para mim, é muito fácil pedir para o meu gestor fazer uma campanha para mim. Só que a maioria de vocês morre de medo do tal do gerenciador lá de anúncios. Quem aqui fala para mim aí no chat que morre de medo desse gerenciador de anúncios? Tá vendo? Eu conheço vocês. Por quê? Porque vocês são a minha persona transformada. Medo não, mas raiva. Aí é outra história. Não tenho medo, mas não trouxe resultado nenhum do que eu já fiz. Exatamente. E por que não trouxe? Que com certeza faltou um desses componentes que eu vou entregar agora para vocês, que é um componente, são componentes muito específicos desse post alazão. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, né? Assim, são mecanismos, tá? Então, qual é o objetivo dele? Conduzir a audiência através do conteúdo a dar um próximo passo. Seja ele uma lista VIP, evento gratuito, stories, oferta exclusiva ou uma automação. Então, você precisa, primeiro, ter um objetivo com ele, muito claro. Não importa qual seja. Provavelmente, esse seu post alazão, ele vai ser um carrossel. Por quê? Porque o carrossel é a forma mais fácil. Vocês vão ver, é extremamente simples se comunicar através de um post carrossel. Tem gente que fica, já morreu nada. Gera muito resultado e eu vou provar para vocês. A complexidade é extremamente baixa, vocês vão ver que é muito fácil replicar isso. Serve para qualquer tipo de produto, seja ele ticket alto ou baixo. E o tempo de preparo, gente, é um dia. Ou seja, quem aí estava esperando algo super mirabolante, algo para dar desculpa para não fazer, não tem mais essa desculpa, tá? Porque vocês vão ver que é extremamente simples de você colocar isso em prática. Primeira coisa que vocês têm que saber é o quê? Você precisa chamar a atenção nos 3 primeiros segundos. Como? Através de um título atrativo. Atenção, seja meu mentorado por R$0. Veja, fala aqui para mim quem que me conheceu através desse post. E aí, o que é importante? Você precisa... Eu sabia, gente. Porque é um post que realmente eu fiz de maneira bem pensada e por trás tem toda uma estratégia que eu vou entregar agora de bandeja para você. A primeira coisa que vocês precisam fazer é pensar como que eu vou pegar a dor ou o desejo da minha persona e vou jogar nesse título atrativo. Segundo slide. Segundo ou terceiro, né? Que eu fiz um post assim, até bem econômico, são só 5 slides, mas vocês sabem que o carrossel vocês podem até prolongar até 10. Então, eu estou colocando aí, basicamente, a anatomia de um carrossel perfeito, de um post alazão, para vocês conseguirem
já colocar em prática hoje. Primeira coisa, interesse. Você precisa contextualizar e compartilhar a essência do conteúdo para que a pessoa continue arrastando para o lado. Sou copywriter e estrategista digital e estou selecionando pessoas comprometidas que desejam aprender a aplicar estratégias de vendas no digital para validar um novo método. Direto ao ponto, mas eu estou contextualizando, eu estou me apresentando para vocês, eu estou falando qual é o meu objetivo e estou mostrando para vocês uma nova oportunidade, muito diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Inclusive, é uma das coisas que mais chamam a atenção das pessoas e um dos melhores feedbacks que eu recebo é exatamente essa questão de trazer as pessoas mais para perto e, de fato, se preocupar com o problema, entender melhor aquilo que vocês estão vivendo. Do slide 4 ao 6, você precisa despertar o desejo. É aqui que você vai compartilhar as partes mais importantes e emocionantes e como que isso vai beneficiar a pessoa. Como eu falei, ninguém está nem aí para aquilo que você vende. Ela está aí para quê? Para o problema dela. Quando você está apontando para a direção do seu produto, você vai continuar sem vender, porque ninguém tem interesse no seu produto. É só você transformar essa comunicação em uma comunicação mais interessante para a sua persona, ou seja, para o seu público-alvo, para o seu seguidor, que ele vai fixar a atenção em você. Você está prestes a ter acesso a exatas estratégias de venda validada por mim e por meus clientes, sem ter que expor a sua vida no Insta ou se tornar escravo do conteúdo. Não dá. Se alguém falar para você, você não precisa fazer conteúdo para você vender no digital, aí você pode sair correndo, porque essa pessoa está completamente errada. Mas, se essa pessoa falar para você que, sim, é preciso você produzir conteúdo, mas é preciso produzir o conteúdo certo, o conteúdo assertivo. Então, agora, a partir de agora, o objetivo da sua vida é produzir um post alazão para a sua vida. Por quê? Porque é esse post que você precisa, é esse tipo de conteúdo que você precisa para potencializar todas as suas ações de venda. Porque ele é o primeiro passo para quê? Para que as pessoas consigam conhecer você, para ter o primeiro acesso a você. Então, sim, é preciso produzir conteúdo, mas não precisa ser escravo do conteúdo, não precisa ser escravo do Insta. Inclusive, essa foi até algumas pessoas que me perguntaram, hoje eu compartilhei ontem nos stories, que foi a estreia do meu quadro lá na Rádio Metropolitana, e a primeira pergunta que me fizeram foi exatamente essa: quanto de conteúdo que eu tenho que estar postando? E aí foi basicamente essa resposta que eu dei. Ó, o que é o melhor dos mundos? É você postar todo dia, claro. Você vai estar sempre presente para o seu seguidor, para a sua audiência. Só que tipo de post é esse que você está fazendo? Ele tem estratégia? Ele tem intencionalidade? Ele tem qualidade? Ele está trazendo o quê? Então, não adianta você ter consistência se você não tem esses 3 elementos que eu acabei de falar para vocês. Bom, próximo slide, né, que aí pode ser do 7º ao 9º, você vai entregar o ouro. Vai mostrar algo desconhecido ou o passo a passo. No meu caso, o que eu fiz? Tudo o que precisa fazer agora é comentar oportunidade. Eu estou dando o passo a passo para a pessoa virar o meu mentorado. O quanto mais claro você puder ser, o quanto melhor, né? Outra coisa, esquece esse negócio de coisas que tem na internet. Esquece de diquinha. Ninguém precisa de diquinha. As pessoas querem a sua vivência. É muito melhor você falar 10 erros que eu cometi e que você não precisa cometer para emagrecer, do que você falar 10 dicas para você emagrecer sem sofrimento. As pessoas já estão cansadas, mas isso é mais do mesmo, porque todo mundo dá diquinha, mas o que você errou para chegar ao nível que você chegou e hoje está podendo compartilhar essa oportunidade com as outras pessoas, isso é único.
Então, já anota aí, história. Compartilhe histórias. Ah, mas eu não tenho a transformação, mas o seu cliente tem. Conta a história dele, você não precisa contar, falar o nome dele, colocar o CPF da pessoa, não precisa nem colocar foto. Só conta a história, muda o nome. Entendeu? Isso é muito poderoso. E, por fim, o que você precisa fazer? O famoso CTA, que é o Call to Action, a chamada para ação, oferecendo uma oportunidade para dar um próximo passo. Presta atenção nisso, gente. Próximo passo. Você sempre tem que mostrar que existe um próximo passo. Todo o conteúdo que você fizer, você precisa direcionar a pessoa. E aí, o que eu usei? Então, comente oportunidade ou envie oportunidade inbox para liberar o link agora. Mas seja rápido, pois as vagas são limitadas. Quem aí fala para mim aqui, escreve no chat. Quem achou muito difícil? Quem acha que consegue replicar esse post? 0 mais 0 de design, você não precisa pagar ninguém. Se você não quiser, você não precisa nem usar o Canva. Esse eu fiz no Canva. Você nem precisa usar. Você pode fazer nos seus stories, dá print e depois você coloca aí. Uma única coisa que eu falo para vocês é colocar no formato 1 por 1. Tá? Tem um formato um pouco maior, que é 1350 por 1080, só que nos anúncios ele não funciona tão bem. Então é legal, é preferível 1 por 1, que ele não tem como dar errado. Tá vendo, gente? É isso aí. É simples, é fácil. Então, eu quero só ver vocês começando a aplicar essa estratégia do alazão. E é claro que vocês vão me marcar quando vocês fizerem essa estratégia e vocês vão me falar lá no meu direct: Luana, fiz, deu muito bom, e eu vou dar um presente para vocês, que eu não vou contar qual é, mas eu vou dar um presente para você quando você me mostrar o seu resultado da aplicação desse post. E lembre, tá, gente? É só a primeira estratégia, a gente ainda tem mais 2. Então, segura aí. Espero que a água esteja do lado, para você nem levantar aqui da cadeira, porque vocês estão vendo que eu não dou nem tempo de respirar direito. Eu já estou levando vocês logo, 0 enrolação aqui. A segunda estratégia é a sequência lucrativa de story. O que é essa sequência lucrativa? Ela é uma sequência com o objetivo de fazer com que a sua audiência enxergue mais valor do que preço com uma oferta no final. Fala aqui para mim quem tem essa dificuldade das pessoas enxergarem valor. Lembrando que valor é diferente de preço. Preço é aquilo que a pessoa vai pagar. Valor é aquilo que ela vai receber. Escreve aqui para mim no chat. Quem tem dificuldade de cobrar mais caro? Quem fica ouvindo, porque está caro, porque eu não tenho dinheiro, tem que falar com meu marido. Eu sei, é bem tenso isso, né? E a gente consegue quebrar isso como? Através dessa sequência lucrativa de stories. Como eu falei antes, eu não faço stories, e aí eu tenho lá a galera que, tipo, eu posto aleatoriamente. O que acontece com você? Você vai conseguir vender de primeira? Não, não vai. Eu já vou falar que isso não funciona para você. Isso funciona para você que já está há algum tempo aí criando um relacionamento nos stories. Para que você ainda não sabe, né? Os stories são um funil, é um funil de conteúdo de venda. Inclusive, esse funil de conteúdo de venda é o que eu vou ensinar para vocês no workshop, que é o Descomplicando Conteúdos de Venda, que é exatamente te mostrar como que você vai fazer, que tipo de conteúdo que você precisa postar em cada uma das ferramentas. Aí eu estou falando de stories, reels, feed, live. Como é que funciona basicamente esse funil? A gente tem as pessoas que não conhecem você, assim como vocês não me conheciam, a maioria de vocês. Vocês entraram como? Ou foi para os seus stories, porque esse post foi para os stories, mas também pelo feed. Em geral, as pessoas chegam pelo feed, ela vai descendo com um relacionamento com você, buscando você lá nos stories,
E aí, quando você começa a seguir essa pessoa, os seus stories vai aparecendo gradativamente para ela. Depois você tem o Reels, que também serve como essa atração, né? O topo de funil, que é para você atrair o seu público com, óbvio, conteúdos muito direcionados. Cuidado com esse negócio de dancinha, cuidado com o tipo de Reels que você vai fazer, porque dependendo do seu tipo de Reels, pode ser um tiro no pé. Aí você vai estar lá cheia de seguidores, super felizes, mas ninguém compra de você. E aí você não entende. Poxa, mas eu não vendo. Claro, você atraiu pessoas erradas para o seu perfil. Né? Não vou nem falar de venda de seguidor, seguir para ser seguido. Isso aí não está nem em cogitação. A gente só está falando de conteúdo certo para atrair as pessoas certas. Então, voltando aqui, nível de complexidade dessa estratégia é super simples. Se não me engano, são 8 sequências de stories. O produto pode ser qualquer um. Tempo de preparo, gente, 1 dia. Cadê a desculpa para fazer isso aqui? 0. Bom, primeira coisa que você precisa fazer nos seus stories é gerar essa curiosidade, né? Esse gatilho da escassez. Óbvio, tá, gente? Escassez se tiver sentido para você. Né? Eu não vou ficar falando, fazendo uma escassez que não existe, ou gerando um tipo de oferta, e aí eu falo, olha, é só até dia tal. Aí chega no dia tal, opa, estendi mais um dia. Aí sua credibilidade cai. Depois você não vai entender por que você não vai conseguir vender, porque você não está cumprindo com a sua promessa. Então, esquece esse negócio de ficar indo nessas ondas de gatilho, que não é verdade. Tá? Gatilho sim funciona, que é uma maravilha, só que você tem que ter muita responsabilidade e credibilidade, porque se você erra e dá um mole desse, de abrir uma exceção, aí a sua credibilidade vai por água abaixo. E se você perde a sua credibilidade, sinto muito dizer, além de você não conseguir vender, é muito difícil recuperar, porque vocês sabem que o boca a boca está aí, funciona, que é uma beleza. O melhor marketing do mundo é o boca a boca. Esse exemplo, tá? Eu vou falar o que vocês precisam fazer, mas o exemplo desses stories eu vou fazer no meu stories. Tá? Eu vou mostrar ao vivo para vocês. E é claro que se você vai ver essa gravação depois, eu vou deixar num destaque chamado Minhas Primeiras Vendas. Então, fica tranquilo, acalma o coração, que eu vou dar sim exemplos, mas eu vou deixar lá nos stories, vou deixar no meus destaques. Primeiro stories, você vai gerar essa curiosidade, essa escassez, vai dizer que tem recebido muitas perguntas sobre o seu produto, o seu serviço, e vai colocar uma frase que desperte uma curiosidade. Por exemplo, tem novidades vindo por aí, vocês não estão preparados para essa notícia. Algo que seja, óbvio, relacionado com a sua comunicação. Tá? Por mais que eu possa dar os melhores exemplos, tem que ser algo que combine com você e com a comunicação sua com a sua audiência. Segundo stories, você vai listar os entregáveis do seu produto ou do seu serviço. Você vai falar tudo o que tem nele, né? E aí a gente está falando não de características, a gente está falando de transformações, como eu comentei com vocês. A gente fez lá aquelas 6 perguntas, exatamente para você entender como que você vai comunicar os benefícios, para que esse negócio de ficar falando de características, de coisas que só importam mais para você do que para o outro. Anota isso. O que vai mudar o seu jogo no digital é você voltar o seu holofote para o seu seguidor, para o seu melhor cliente. Vai no holofote dele, porque é ele que tem as melhores feedbacks para você e ele que vai te dar as melhores ideias, os melhores insights. Eu só estou te ensinando aqui como que você vai fazer isso de uma maneira estratégica. Mas pensa bem nisso, porque isso faz toda a diferença. Aí você vai falar, não consegui vender. E aí, claro, se você estiver lá na mentoria aceleradora comigo, eu vou analisar os seus stories e aí eu vou poder enxergar aonde que você pode melhorar de uma próxima vez que você aplicar essa estratégia de novo. Story 3. Você vai listar sentimentos e sensações que o cliente vai ter ao investir no seu produto ou no seu serviço. Foque em como ele vai se sentir e ser visto.
Se você ainda não sabe, 95% do processo de compra ele é baseado em emoções. Só 5% a gente tenta o quê? Encontrar uma razão para comprar aquilo. Fala para mim se é assim, gente. Se você está lá namorando aquele vestido maravilhoso, e aí você não fica se convencendo que você merece, que você precisa dele, porque você vai ter, você não tem roupa. Quem aqui abre o guarda-roupa e acha que não tem roupa? Sou só eu? Fala aqui para mim. Acho que toda mulher, pelo menos, sabe que é só abrir o guarda-roupa e a gente descobre que não tem roupa. E aí a gente fica pensando, não, mas eu preciso disso. Por quê? Porque a gente fica lidando com a emoção que é se vestir bem, de se sentir bem, de estar com uma boa autoestima, de você estar apresentável, de você estar confortável. A gente precisa pensar mais nessas questões de sentimentos, de emoções, muito mais de qualquer coisa relacionada à característica. Story 4. Presta atenção nisso, gente. Abre uma caixinha de pergunta e você vai perguntar para a audiência quanto que ela acredita que vale o produto. Exatamente, Ana. A gente só precisa de um empurrãozinho. E é esse empurrãozinho que a gente vai estar dando nesse Stories, que é cheio, mas é cheio de estratégia. Aí a gente vai lá e abre essa caixinha de pergunta e fala, olha, para você se sentir bonita, para você causar inveja nas suas vizinhas, naquelas suas amigas, para as suas amigas perguntarem, nossa, onde você comprou esse vestido? Quanto que você acha que vale esse vestido? E aí você vai deixar lá para sua audiência responder. Story 5. Você vai selecionar as respostas que possuem um preço mais alto do que, óbvio, quanto ele realmente custa. Né? Se o seu produto custa R$500, você vai pegar todas as respostas que forem com valor acima desse. Aí eu tenho certeza que alguém vai falar aqui para mim. Mas, Luana, ninguém responde o raio das minhas caixinhas de perguntas. Não tem problema. Você vai lá e você vai responder a sua caixinha de pergunta e você vai colocar os valores, ou você vai pedir para suas amigas, funcionárias, enfim. Faz acontecer, gente. Faz acontecer, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar daquela efeito manada, né? É o negócio da fila. Você está lá na fila, né? Você olha, opa, tem um restaurante que tem fila e tem um restaurante que não tem fila. Para onde que você vai? É claro que você vai para o restaurante que tem fila, porque na sua cabeça, no seu inconsciente, você já está lá imaginando que aquela pessoa que está ali tem muito mais pessoas, então aquele restaurante, além de ser bom, tem que ter uma qualidade exímia, porque tem uma galera ali. Então, faça isso que a sua audiência vai se acostumando e você vai gerando valor para ela, e aí você vai conseguir responder, você vai conseguir respostas, né, sobre aquilo que você está vendendo. Ou perguntando, enfim, não importa. E aí vamos para o Story 6. Depois de você fazer a ancoragem, né, você vai mostrar lá, gente, vocês estão falando, vocês estão respondendo isso aqui para mim, ó, 1.600, 5.000, 10.000. Você vai mostrar o preço do seu produto. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar lá o link também, que é o mais importante, como que a pessoa vai comprar aquilo de você. E no final, presta atenção, você vai abrir de novo uma caixinha de perguntas e você vai começar a quebrar a objeção. Que objeções são essas? Aí vocês, eu tenho certeza que sabem melhor do trabalho de vocês, do serviço de vocês do que eu. Mas, como eu estou aí nesse jogo já tem, né, um tempinho, já tem só 6 aninhos que eu estou nesse jogo de digital, montando estratégias para clientes, fazendo copywriting, eu vou falar o que a sua audiência responde para você. Ah, eu não estou com grana agora, o meu cartão só vai vencer mês que vem, meu marido, eu tenho que falar com meu marido. É uma também que a gente ouve muito, os meus clientes sempre falam, que é principalmente
o depois, né? Ah, depois eu compro, né? Ah, nesse momento não está bom para mim, eu comecei uma obra agora, então depois eu compro. O que acontece quando a gente recebe essas perguntas? A gente vai pegar estrategicamente, vai botar essas perguntas de uma maneira camuflada na nossa caixinha de perguntas e vai responder quebrando essas objeções. Ah, você não tem dinheiro? Poxa, nesse exato momento a gente consegue facilitar o pagamento para você em tantas vezes. Enfim, usa isso para quebrar as objeções. E aí depois vocês vão falar comigo. E não esquece, né, de acompanhar lá nos stories para vocês conseguirem pegar exatamente qual é a narrativa que eu vou jogar lá para vocês poderem também modelar. E lembrando também que eu tenho um curso só de stories, que é os Stories Imparáveis. São mais de 170 scripts. Então, de tudo quanto é estratégia. Eu mapeei 21 estratégias e eu entrego scripts de vendas para cada uma dessas 21. Ou seja, depois, se você tiver interesse, vá lá no link da bio e dá uma olhada. E, por fim, a gente tem o quê? Quem vende serviço? Não tem desculpa também. Por quê? Aí vocês vão falar, né? Ah, mas eu vendo infoproduto, eu vendo produto físico. Gente, dá tudo para você adaptar. A gente teve a primeira aí do carrossel. O carrossel, ele é muito tranquilo para você vender infoprodutos e o seu serviço, tá? Também, pasme, produto físico. Eu comprovo para vocês através de campanhas de vendas, como através dos meus clientes que vendem produtos físicos, e a gente consegue fazer um carrossel extremamente persuasivo e direto ao ponto, tá? E consegue converter super bem. Então, como eu falei, zero desculpa para vocês depois que vocês terminarem de ver esse workshop. Mas voltando aqui para a venda consultiva, que aí já é um pouco mais difícil de você fazer no produto físico, mas é perfeito se você vende serviço, mentoria, ou um produto, um curso com acompanhamento, tá? Ou se você quiser, eu tenho um cliente que ele vende scooter elétrica. A consultiva que ele faz, como que ele consegue vender também? Ele tem um diferencial que ele dá também todo o suporte online. Então, ele dá suporte para o Brasil todo. E ele, através dessa venda consultiva, ele consegue também aumentar as vendas dele de scooter elétrica, que também não é nada barato, tá, gente? Pelo menos as dele é a partir de R$ 8.000. Então, preste atenção que isso aqui é adaptável para qualquer nicho. Vamos lá, qual que é o mecanismo dessa venda consultiva? É a venda estratégica para clientes ou uma lista de interessados. Ou também você vai fazer um anúncio e vai chamar essas pessoas para essa venda consultiva, para essa consultoria. Depois, o que é melhor? Como você vai desprender de um tempo maior, é importante que esse ticket seja mais alto, né? E aí, claro, é da sua avaliação, mas eu acho que vale mais a pena você investir um tempo com alguém, que seja 20 minutos, meia hora, quando o ticket é mais alto. Tempo de preparo, aí é variável, né? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o mecanismo, quais são os mecanismos. E a complexidade é média, tá? Mas, gente, é super tranquilo de fazer, vocês vão ver isso agora. Primeira coisa que vocês precisam, como eu falei, se vocês, e eu super sugiro, usem um post direto ao ponto. Primeira coisa que vocês vão fazer, você que é mãe e que está aí lutando com os quilinhos a mais, presta atenção nesse post, que eu tenho uma super oportunidade para você. Você que está passando por problemas de autoestima, não está conseguindo enxergar o valor que você tem, presta atenção nesse post que eu tenho uma ótima oportunidade para você. Qual é o seu maior objetivo? É ir direto ao ponto, é qualificar através do criativo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto lá. Procura-se empreendedora precisando vender mais no digital. É um post que eu faria. Porque quem é a minha persona são vocês. São empreendedores, são pessoas que querem ganhar dinheiro no digital.
Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segundo, desejo ou dificuldade da persona, né? Você que é mãe, tá aí sofrendo, querendo eliminar os quilinhos a mais, ou, no meu caso, aprenda a fazer as suas primeiras vendas no digital, né? E aí você vai adaptar para o seu nicho. Terceira coisa que você precisa fazer, você vai qualificar. Você que é mãe e que precisa, não aguenta mais sofrer com esses quilinhos a mais e quer eliminar 7 quilos em 90 dias, 30 dias, enfim, aí depende da sua promessa. CTA, os primeiros a tocar no botão abaixo irão ganhar uma consultoria gratuita. Outra coisa, você vai chamar essa pessoa ou para o WhatsApp ou no direct. Por quê? É a nossa salinha do amor. É ali que você vai ter uma proximidade maior, uma oportunidade de conhecer mais aquela pessoa, de você, primeiro, ver quais são as dificuldades dela, usar essas dificuldades que ela vai te dar e colocar aí a sua solução, né? Fazer um match daquilo que ela está sofrendo com aquilo que você tem a oferecer. E aí, o que eu sugiro para você? Né? Isso aqui é mais aplicável para quem vende serviço. Se você vende serviço, preste atenção nisso aqui. É muito importante, eu falo disso, sequências lucrativas. Um curso meu que é incrível, que eu só entrego ali o ouro para vocês de roteiro. Que é o quê? Você precisa ter pelo menos 3 opções. Uma com um ticket baixo, que é o básico que ela precisa para conseguir chegar no objetivo dela. O ticket médio, que é aquele que você quer vender. E o ticket alto, com todos os entregáveis, ou seja, você já chuta lá, porque você não imagina que a pessoa vai comprar, é nele que você precisa. Por quê? Porque a gente vai fazer a ancoragem. É muito similar ao que nós fizemos lá nos stories, na sequência de stories que eu mostrei para vocês. Isso é stories ou post carrossel? Isso é post carrossel, tá, Ana? Na verdade, Ana, não precisa nem ser um carrossel. Só uma imagem estática, ou, que é melhor, um vídeo também, você falando, você que é, aí você vai falar a sua persona, né? Mãe, tá com excesso de peso, que tá precisando eliminar esses quilinhos a mais em 30 dias, clica aqui no botão abaixo, que os primeiros 5 vão ganhar uma consultoria gratuita. Né? Ou, sei lá, algo que você consiga ter essa conversa, né, 1 a 1 com a pessoa. Se vocês repararem aqui, eu tenho certeza que vocês são os melhores, porque para estar aqui, depois do trabalho, para ver esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais denso, vocês são incríveis. Tenho o meu super parabéns. Vocês, eu tenho certeza que já se ligaram que aqui eu estou fazendo também uma escada de produtos. Eu tenho meu ticket baixo, eu tenho meu ticket médio, eu tenho meu ticket alto. Uma coisa que eu aprendi a duras penas foi: não subestime o seu cliente. Às vezes você fica com aquela crença limitante de que eu não posso, fulano reclama tanto com você, porque você acaba atraindo só aquelas pessoas que não querem pagar, e você esquece de oferecer um valor justo, um valor que você, de fato, merece pelo seu trabalho, por toda a transformação que você vai entregar para essa pessoa. Então, o segredo aqui é gerar muito valor para a pessoa. Ela precisa, de fato, entender que a transformação que você dá, que você está oferecendo, ela vai, de fato, mudar a vida dela. Porque se ela não perceber isso, aí ela realmente não vai entender o valor do seu, ou seja, o preço daquilo que você está cobrando, tá? Então, essa é uma das coisas que as pessoas mais erram. É na hora, de fato, de vender o valor, ou seja, vender a transformação. A gente tem aqui o downsell, que esse é o pulo do gato, esse é a dica ninja dessa estratégia. Por quê? Se você não sabe, downsell é quando você vende alguma coisa, você faz uma oferta,
E aí, essa oferta, tá tudo bem, assim, que todo mundo tem o seu tempo de compra, tem o tempo que leva para comprar de você, e a gente precisa respeitar esse tempo. Só que você pode, deve aproveitar esse relacionamento que você iniciou com essa pessoa, né, de uma maneira mais próxima, e sim oferecer um downsell, que é uma solução que tem o quê? Um valor mais barato. Preferência, gente, 30% mais barato que a oferta inicial. Para quem não está naquele momento de contratar o seu serviço principal. Então, você vai sim oferecer o downsell. E nessa imersão do Descomplicando o Conteúdo que Vende, eu estou entregando lá todo o roteiro, tudo bonitinho, como que você tem que falar para essa pessoa que você está aí entrando nesse contato, para como que você vai conduzir essa conversa para aí iniciar um relacionamento através do seu downsell. Calma que ainda tem mais aqui, tá? Se você for usar o tráfego, e aí a gente está falando que pode sim ser um impulsionamento, é muito importante que você se atente para esses 5 elementos. Tá? Primeiro, a idade. Será que a sua solução tem sentido para pessoas mais novas? Uma coisa que eu aprendi na prática, gente, não subestime nenhum tipo de informação. Tá? Tudo é teste. Então, eu não tenho clareza. Então, você faça os seus testes. Esse post aqui eu vou botar para a idade X a X. Tá? É muito importante que você não subestime essa questão de idade, porque às vezes a sua persona... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente atende escolas, né? A gente tem umas 3 redes de escola. E a gente sempre imaginou o quê? Escola, quem vai comprar a matrícula para o filho é a mãe, certo? Errado. As mães são as que mais compram, mas tem muita avó e vô que paga a escola para neto. E a gente conseguiu chegar a essa conclusão como? Testando. E o grande diferencial da nossa agência é porque a gente atende a vários nichos. Então, a gente vê o que está funcionando para um e aplica para outro, e aplica para o outro nicho, e vai pegando um criativo que performa mais ali, e vai testando. Enfim, a gente consegue chegar a uma otimização maior exatamente por não ser hiper nichada. É diferente de tudo que te falam aí no mercado. É muito bom? Sim, com certeza. Você ter um nicho definido muda a sua vida. Mas, para determinados negócios, assim como a minha agência, eu entendo que quanto mais aberto, melhor. Porque eu consigo ter uma inteligência maior de todas essas campanhas e eu levo o melhor para o meu cliente. Outra coisa que é importante vocês verem é a questão do gênero. Ticket alto, né? É importante... se eu estou oferecendo um ticket alto, é importante que eu coloque todos os interesses, algo relacionado, ou, por que não, um iOS, né? Só para quem tem iPhone. Outra coisa, interesses relacionados ao seu nicho. Por isso que é muito importante você conhecer, assim, no detalhe, a sua persona. E, por fim, a gente tem o objetivo da campanha, que eu já falei para vocês, que é o WhatsApp. Se vocês usarem lá o turbinar, é mensagem, tá? Para você conseguir colocar essa estratégia em prática. E agora, como eu falei para vocês, né, eu vou falar aqui rapidamente da nossa imersão que vai acontecer no final de fevereiro. Vocês que estão me acompanhando aí já sabem que eu sempre abro uma oportunidade especial para as pessoas que estão mais próximas a mim. Então, esse é o primeiro lote dessa imersão, que vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Qual que é o objetivo dessa imersão? É você aprender a fazer conteúdos, como esses que eu mostrei aqui para vocês venderem mais. A minha ideia inicial é começar com mais, né, de 50 ideias de posts que vendem. Já vou avisando para vocês, 50 posts, para mim, está muito pouco, tá? Então, eu com certeza devo entregar muito mais que isso. O que postar em cada ferramenta, como eu falei, o que eu vou colocar no Reels, o que eu vou colocar nos Stories, que tipo de conteúdo que eu coloco nos Stories,
o que eu vou postar no feed, qual o tipo de conteúdo, né? E aí vocês sabem que eu não economizo na entrega. Eu vou explicar direitinho como é que vai ser cada conteúdo, o que você precisa ter, exatamente mostrando de uma maneira bem rápida, prática, para qualquer um, sem o mínimo de noção de designer. É assim, é exatamente a imersão à prova de desculpas. Se você, por alguma razão, ainda não consegue vender no digital, você vai ver que nessa imersão eu vou facilitar a sua vida. Eu vou também entregar para vocês. Essa, na verdade, vai ser uma outra imersão. Eu vou entregar junto com essa, que é como criar conexão com sua audiência e conquistar fãs da sua marca. São pequenos detalhes que você precisa para você gerar essa conexão, para você despertar esse desejo na sua audiência, para ela querer comprar de você. Vai ganhar também esse workshop aqui. Então, você que garantir hoje essa imersão vai ganhar também essa gravação desse workshop, Minhas Primeiras Vendas. Você também vai descobrir como criar títulos atrativos. Eu sei que hoje, gente, tem uma porção de inteligência artificial, se você ainda não sabe, está sabendo, que cria títulos para você. Só que, aonde que elas pecam? Elas não conhecem a audiência de vocês. E eu vou ajudar vocês, né, através de... Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem uma pesquisa, para você entender, de fato, o que a sua audiência está precisando. E também terão esses bônus, que são os roteiros desse workshop aqui, ou seja, todos os roteiros das estratégias que eu entreguei aqui serão entregues nessa imersão. A maneira correta de você turbinar seus posts e parar de perder dinheiro naquele botãozinho do turbinar. Existe sim uma maneira correta, uma maneira que você consegue otimizar melhor o resultado desse botãozinho turbinar. Funil do conteúdo que vende. Então, assim, eu vou ensinar para vocês que tipo de conteúdo você coloca para cada etapa do funil, seja ele, né, o início, o meio, o fundo, e também bônus especiais, que vocês sabem que eu não estou de brincadeira, e presentear é a minha linguagem de amor, então eu sempre capricho nos bônus. Esse investimento inicial, ele será de R$ 297. Olha eu aqui botando em prática aquilo que eu ensinei para vocês. O nome disso aqui é ancoragem. Eu estou fazendo uma ancoragem do que vai custar. E vocês vão ver que R$ 297 vai estar muito barato por tudo que eu vou entregar nessa imersão. Só que, claro, hoje, só para quem está aqui. E nas próximas horas, você vai ter a oportunidade de conseguir essa imersão por apenas R$ 27 à vista. Tá de graça, tá de graça. Inclusive, se eu cobrasse R$ 27 por tudo que eu entreguei hoje nessa aula, também estaria extremamente de graça. Ou, é claro, você pode pagar em 5 vezes de R$ 5,89. Gente, R$ 5,89, fala para mim, não paga nem um salgadinho. Pelo menos aqui na minha cidade, que tudo é tipo R$ 8, R$ 10, enfim. E para você que ficou aqui até o final, quem compartilhar os melhores insights que teve nesse workshop, e, é claro, me marcar lá nos stories, vai receber o plano de conteúdo Jornada do Cliente. Nesse plano de conteúdo é um dos materiais que eu entrego para quem é minha mentorada. E ele simplesmente é incrível, porque ele te dá um norte daquilo que você precisa entender e saber quanto a toda a jornada do cliente. Ou seja, quando ele te conhece, quando ele compra de você, quando você quer que ele compre de novo de você, ou seja, você vai fazer uma nova venda para ele. Então, esse é um ouro que eu vou liberar. E é claro, para você que compartilhar lá nos stories e me marcar, Luana Lisboa Oficial.